aí, galera! A partir de agora vamos falar sobre o confronto do Real Madrid e o Arsenal. Gente, deu ruim para o Real Madrid. Mas já vai aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fica comigo até o final porque o papo é sério. Gente, o Real Madrid, time Galáctico, né? Com o nome mais conhecido como Mbappé, Vini Júnior e Rodrigo, entrou em campo contra o Arsenal. Mas o que aconteceu foi simplesmente uma humilhação histórica que ninguém esperava. O time espanhol foi dominado do início ao fim, sem conseguir respirar, e os craques ficaram sem ação, completamente anulados pelo sistema de jogo do inglês. Então vamos falar sobre isso. Lembrando, galera, de deixar os créditos aqui para o Jogo Aberto e também para a ESPN Brasil. Embora vamos falar de Real Madrid e o que deu errado nesse jogo. Vem comigo para essa análise importante e clara. Vamos pro vídeo. Champions League. De um lado, o Arsenal recebeu o poderoso Real Madrid, o grande papatítulos da competição, e um 3-0 retumbante. Tem gente que acha que era para mais. O Bayern de Munique. E Arsenal e Real Madrid. O time da casa tomou iniciativa e, mais organizado, pressionou o maior campeão do torneio. Só que do outro lado, com a grande qualidade do ataque, Vinícius Júnior e Mbappé levaram perigo. No finalzinho do primeiro tempo, Declan Rice e Martinelli também quase balançaram a rede. Mas Courtois, para variar, trabalhou muito bem. Aí na segunda etapa, meu amigo, o Arsenal simplesmente atropelou o Real. Declan Rice abriu caminho nesse chute sensacional em cobrança de falta. Dá uma olhada na curva que a bola fez por fora da barreira. O time espanhol estava atordoado. O Arsenal criava uma chance atrás da outra. Courtois evitava o pior. E quando a bola passou por ele, Alaba e Bellingham salvaram em cima da linha. Só que Declan Rice voltou a brilhar mais uma vez. Rice, oh my God! 2 free kicks, 2 stunners. Uma cobrança espetacular. Bola no ângulo. Dá para acreditar que ele nunca tinha marcado um gol de falta na carreira antes desse jogo. Para completar a noite mágica dos Gunners, Merino guardou 3-0 no cantinho. Atuação inesquecível do time inglês. O Arsenal conseguiu uma vantagem importante aqui em Londres e agora faz o jogo de volta contra o Real Madrid na próxima quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu. A equipe inglesa pode perder por até 2 gols de diferença. A gente sabe que não dá para duvidar do Real Madrid, ainda mais em Liga dos Campeões. Mas um passo, ou melhor, 3 belos passos foram dados pelo Arsenal rumo à semifinal. Quem diria o Real Madrid tomar 3-0 na Liga dos Campeões da Europa? É uma raridade. Se sim ou não, é um placar comum. Claro que é o Real Madrid, pode reverter na Espanha, tem jogo de volta, mas o Arsenal tem uma vantagem muito boa para administrar. Um chocolate, né, Renato? Que há muito tempo a gente não via. Então, assim, um jogo perfeito do Arsenal, tanto defensivamente como ofensivamente. Poderia, sim, ter feito mais. Só que tem o jogo da volta. Não dá, com o Real Madrid na Champions, o Real Madrid tem um pacto com a Champions. Então não dá para você falar que já está tudo resolvido. Até porque Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, esses caras não jogam 2 jogos mal. Então vamos ter um grande segundo jogo, mas que o Arsenal deu um grande passo rumo à próxima fase, e isso sem sombra de dúvida. Que bela partida aí do Declan Rice. Agora, para um defensor ali, a barreira, vocês estavam comentando, vendo as imagens do jogo. O Courtois, que tem tanta experiência, errou ali na formatação da barreira. Renata, mas mesmo assim, ele fazendo a barreira da maneira como a gente estava falando, né? O Ronaldo falou que é goleiro, colocar 2 caras, né, depois da bola assim, acredito que a bola ia passar e ia ser gol. Que batida de bola, essas duas cobranças de falta. Parabéns ao Arsenal, fez um belo jogo, né? Diante de uma equipe que é tradicionalíssima na Champions League, né?
E como o Cecinho falou, a gente não pode duvidar do Real Madrid, mas que vai ser muito difícil, porque o time do Arsenal está muito bem, né, jogando esses jogos de mata-mata. Eu gosto de equipes com camisas vermelhas, mas na Inglaterra eu gosto mais do Liverpool, viu? Mas enfim, vamos falar um pouquinho do Real Madrid, time que normalmente não é batido na Champions, que sabe como jogar a competição e agora vai ter que ser perfeito na volta para poder reverter. Pode ser que foi um apagão, né, do time do Real Madrid também, isso pode ser. Agora, e do Courtois também, errar numa barreira, cara, num jogo como esse, ia tomar esses 2 gols de falta, isso aí não tem que colocar uma escada para tentar pegar essa bola, ou jogar a luva. Mas não, assim, no contexto geral, eu tô na linha do Cicinho. Não dá para descartar o Real brigando ainda não aí. 2 gols aí, dá uma fumaça ainda aí. Não que possa reverter com facilidade, mas tem... Porque numa noite apagada, como foi a de ontem, os jogadores como o Vini, o Rodrigo, podem vir a dar show aí também, procurar pelo menos um bom resultado. Eu acho o Ancelotti cobrando os caras. Então, acho que ainda tem briga aí ainda. Tá na Berlinda também, no estilo Carille e Gustavo Quinteiros? Eu acho que não. Tá sim. Sério? Tá sendo Sim. muito pressionado pela imprensa espanhola e também pelo torcedor espanhol. Tá sendo muito pressionado, até porque não... Você conhece perdeu bem ali, o último jogo no Campeonato Espanhol, perdeu em casa pro Valência, que tá ali lutando para sair da zona de rebaixamento, então está muito pressionado. Parece que também o Arteta, a última temporada dele no Arsenal, porque também a seleção brasileira não pensar no Arteta. Não, no Ancelotti. Será que vai tocar o telefone do Ancelotti? Você conhece o Fiorentino Pérez? Mas se o que perder aí, cai. Se o Arsenal perder, cai o Arteta. Se o Real perder, cai Não sei se o o Ancelotti. Arteta cai, não sei. Não, a imprensa também inglesa tá dando no ele como campeonato última inglês ele temporada. não tá, o Liverpool tá praticamente com o título, mas não é uma campanha terrível, não é? Bom, quero trazer... Foi um atropelo. Não fosse o Courtois, teria sido provavelmente mais. Eu acho que o Courtois, e eu falei isso na transmissão, eu achei estranho como ele montou a barreira no primeiro gol. Ele monta a barreira rapidinho e sai fora, né? Ele monta a barreira e já sai ali. E aí, cara, tanto eu acho que ele falhou, que não só ele próprio admite, depois do jogo. Eu só desconfiei, né? Porque eu não sou goleiro, não sou especialista. Desconfiei. Ele admite, ele assume responsabilidade. Pô, eu poderia ter colocado um cara a mais ali. Mas eu também vi ali que na segunda falta ele toma um cuidado muito maior. Ele vai lá na trave umas 3 vezes para poder tentar facilitar a vida dele. É que a segunda falta, cara, assim... Não sei se existe uma cobrança de falta perfeita. Mas se a perfeição existe, ô Fred Caldeira, eu acho que ontem a gente viu algo muito próximo da perfeição na segunda cobrança de falta. A primeira, ele mesmo disse que ele poderia ter. Agora, o Declan Rice, que nunca tinha feito um gol de falta na vida, ele fez 2. Ô Fredinho, muito obrigado pela sua presença aqui, saiu correndo lá da Estação da Luz direto para casa. Muito obrigado e seja bem-vindo. Boa tarde, Fredinho. Um abraço, bom te rever, André, depois da loucura da transmissão de ontem, cara, assim, foi um privilégio muito grande ter estado lá em loco, ter me posicionado atrás do gol, onde o Courtois estava nos 2 lances das faltas cobradas pelo Declan Rice. Na segunda deu para ver direitinho, cara, a pancada que ele deu na bola, uma curva menor do que a primeira, mas suficiente para a bola morrer na bochecha das redes, né? Assim, cara, essa foto de baixo, as duas, né, assim, onde a bola entra é um negócio, cara. Se colocam esse lance em preto e branco, já dá para colocar aqueles posts de olha como no futebol de antigamente tinha golaço. Esse aí foi um dos momentos mais bonitos da história recente da Liga dos Campeões, cara. Assim, eu sei que muita gente vai olhar pra foto e vai falar assim, pô, mas o Courtois tá muito longe da bola, né? O Courtois tá muito aqui na metade de baixo. E eu até... Beleza, eu concordo, porque a imagem nos diz isso. Mas assim, cara, pegar essa bola lá em cima, porque o goleiro, do jeito que foi organizado ali, do jeito que... Onde foi a cobrança, né? Onde era a cobrança? Que ele até reclama de terem feito as 2 faltas, né? De terem cometido
as duas faltas. E ele fala, pô, faltas bobas que a gente não precisava ter cometido. Ok. Mas assim, ó, ali o goleiro, o tradicional, é o cara meter por cima da barreira. É meter por cima da barreira. Então, ele tá ali pensando e inclinando o corpo dele, ou já focando numa defesa pro lado de cá. Porque ele sabe que pro cara fazer um gol no canto dele, bicho, o cara tem que ser muito certeiro. Então aqui, ele estando nesse canto, ô Fredinho, ele fala assim, ó, aqui, velho, eu me garanto. Se o cara fizer um gol desse lado aqui, é porque, pô, ele foi muito feliz. O que eu tenho que ficar preocupado é lá. Lá é complicado. Só que o cara meteu no canto dele e foi muito feliz, cara, porque é uma bola indefensável. André, quem tenta achar falha nesse segundo gol, vê o Coliseu e fala que é uma construção velha. Pô, que velho isso aqui, né, cara? Pô, vai no Coliseu e fica achando, pô, que caquético esse prédio, hein? Pô, não é possível, cara. Não é possível que a primeira coisa que a pessoa pense é onde é que o Courtois falhou. Cara, isso aí é uma pintura e aprecie a pintura, por favor. E tem outra coisa que eu até falo, destaco na narração, das duas, tá? Mas a segunda foi mais ainda. É que são chutes que eles não são tipo Roberto Carlos, né? Eles não são, olha lá, ó, first 338 games. 0 gols de falta nos primeiros 338 jogos dele. No jogo 339, 2 dos gols de falta mais históricos da Champions contra o Real Madrid. Assim, ô Fred, não é paulada tipo Roberto Carlos, né? Aquela pancada seca. Mas são duas cobranças muito fortes, cara. Especialmente a segunda. São bolas colocadas forte, assim, é negócio muito... Eu sei que a galera da quinta série vai adorar a bola colocada de maneira forte, mas assim... Mas cara! E foram duas. Não, assim, foram duas. A primeira, a curva que a bola faz, assim, ela sai da barreira completamente e depois volta, é muito bonita. Assim, acho que a grande beleza do primeiro lance é a curva da bola. Esse segundo, eu acho que é tudo. É a força da pancada, é onde a bola vai, é onde o Courtois, como o Courtois, um gigante, uma girafa, um cara elástico, o quanto ele tá longe dessa bola, a reação do Mbappé, o Mbappé, ele não sei se você viu esse vídeo, ele vai e fica assim, nossa senhora, quase que isso assim, sabe? Quase que cara, não tem como. Exato, assim, foi espetacular. E trouxe justiça pro placar, né? Porque o jogo já era para 2-0. Sim. E assim, olha lá, você é o Tottenham disfarçado, torcida do Arsenal pro Real Madrid depois do gol. O Fredinho, pô, cara, a gente poderia ficar aqui falando desse jogo dias. Nossa. Mas assim, ó, o ambiente no Emirates, eu já fui algumas vezes no Emirates, já fiz alguns jogos no Emirates, nunca vi um ambiente nem próximo do que eu vi ontem. Inclusive essa música que o Arteta... decidiu né, fazer com que virasse parte do time, do clube, enfim, da paixão pelo norte de Londres. É um negócio que ficou ali e que criou um ambiente no estádio maravilhoso. Então, assim, ontem o Real Madrid, e o Ancelotti falou sobre isso. O Real Madrid, Fred, é um time que poucas vezes a gente viu se abalar emocionalmente por ter tomado um gol. É um time que muitas vezes toma um gol e, claro, tem aqueles 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto de... Mas a bola rola, os caras olham um pro outro e parece existir um sentimento de gente, nós já estivemos aqui antes, aqui é Real Madrid. Calma. Mas ontem o Ancelotti destacou isso o time sentiu, tanto que são 3 gols em 17, 18 minutos, Fred. Exatamente. E deu para ver um Real Madrid perdido em campo nesses 17 minutos, cara. Não conseguia conectar passes. O segundo tempo do Real Madrid é muito pior, o segundo tempo do Arsenal é muito melhor. Mas acho que não só pelos gols, não só pelo ambiente, mas a maneira como os gols saem,
2 golaços de falta te deixam completamente desnorteado. Já o time sendo engolido pelo Arsenal, o Courtois fazendo milagre desde o primeiro tempo. Cara, o Real Madrid não cria nenhuma chance na segunda parte, assim. Foi um Real Madrid amplamente dominado e nocauteado por esse Arsenal. Agora, dá o tom do que a torcida do Real Madrid vai ter que fazer no Bernabéu, e eles sabem fazer isso muito bem. Então, assim, esse 3-0 até aumenta um pouco a expectativa para o que é que pode sair desse segundo jogo, porque como o Raul Asensio disse pra gente na entrevista pós-jogo, se tem um clube no mundo que pode virar um resultado desse, é o Real Madrid. Então, eu estou curioso para ver qual vai ser o clima que o Real Madrid e que a torcida do Real Madrid vão preparar para a semana que vem, que já é na quarta-feira. Eu acho assim, ó, eu vou narrar o jogo, tá? Na semana que vem. Se fosse um jogo contra qualquer outro time, já seria um jogo que estaria sendo tratado de uma forma diferente desse, né? O fato de ser o Real Madrid já diferencia um pouco a história. Eu sei que o 3-0, ele né? A virada do segundo pro terceiro gol, cara, numa competição dessa é um negócio muito sério. Muito sério. É uma diferença que ela parece que ela é mais do que só um gol. Na matemática é evidente que é uma diferença de um gol. Mas entra o psicológico, o mental. Se fosse 2-0, ou 3-1, enfim. Mas se fosse uma vantagem de 2 gols, contra qualquer time aí, estaria assim, cara, o jogo tá vivo, tá aberto. Especialmente contra o Real Madrid. 3 passa a ser para poucos. Mas a gente sabe que entre esses poucos, se você tivesse que escolher um só, né, seria o Real Madrid. Então, cara, assim, eu acho que tá aberto, sim, só que com um asterisco enorme. Vai ter que ser um outro Real Madrid. Vai ter que ser um outro... Ontem, o Fred, o Arsenal correu 12 quilômetros a mais do que o Real Madrid. Eu sei que tem os substitutos e tal, mas numa média, porque em campo você tem, por vez, só 10 jogadores de linha, você vai substituindo, mas você tem no máximo 10. Então, assim, na média, cada jogador do Arsenal correu mais de 1 quilômetro a mais do que o jogador do Real Madrid. Ligue o modo brincante. O Real Madrid vai ter que fazer tudo isso, pode estar um resultado entreaberto por conta da história do Real Madrid, mas o Arsenal do Arteta se defende muito bem. Eu sei que tem o quarteto, eu sei que é Real Madrid, eu sei que é Santiago Bernabéu. Depois, a gente vai falar bastante sobre a projeção para o segundo jogo aqui, né, André? Mas depois eu posso até procurar quantas vezes, na era Mikel Arteta, o Arsenal perdeu tomando 3 gols. Porque eu não consigo lembrar de muitas oportunidades. E nessa temporada, inclusive. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil fazer 3 gols nesse Arsenal do Mikel Arteta, que quando tem que jogar numa retranca, ele sabe montar muito bem. Não, assim, o Cripto tá falando, 3-0 não dá pra falar que tá aberto, André. É papo de milagre. Mas o milagre, ele é possível no futebol. Então, assim, eu sei que o natural é que o Arsenal vá lá e classifique, porque a vantagem é enorme. Mas a gente não pode dizer que tá decidido, porque a gente sabe que no futebol não é assim. Tá encaminhado. Tá encaminhado. Agora, assim, números. Data Carecation. O Data Carecation, ele vai precisar trabalhar esses números aí durante a semana. Mas hoje, numa análise prévia, os números ainda não estão devidamente computados na totalidade. É isso aí, galera. Isso mesmo. O Real Madrid viveu um pesadelo em campo. E o Arsenal mostrou que não tá para brincadeira. Agora fica a pergunta. Será que o time merengue vai conseguir se recuperar depois dessa? Ele vai reverter esse quadro lá no Bernabéu? Será? Ou foi só um começo de uma crise? Gente, comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acharam aí, né, dessa humilhação, né, que o Real Madrid, ele passou aí com o Arsenal, com 3-0, gente, demais, né? Quem foi o melhor em campo, quem foi o pior na opinião de vocês, o que vocês esperam do próximo confronto. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar, galera,
o sininho das notificações e, claro, deixando aí os créditos para TNT, cortes e, claro, para o jogo aberto. Até o próximo vídeo.